E aí, tudo bem? Aqui é o Rodrigo mais uma vez compartilhando com você técnicas e ferramentas de PNL para você melhorar a sua comunicação, aumentar a sua confiança e você deslanchar na sua carreira profissional. Hoje eu vou falar a respeito de autoconhecimento. E o que eu vou falar para vocês hoje aqui é algo muito fácil, muito simples de você entender e começar a aplicar no seu dia a dia. É tão fácil, é tão simples, que eu tenho certeza absoluta que você faz isso que eu vou te falar o dia inteiro, todo dia. Você vive fazendo isso que eu vou te ensinar. Faz parte de nós. A grande diferença é que até esse momento, até esse exato momento, você nunca tinha se dado conta de como você funcionava, do que acontecia com você nesses momentos que eu vou te explicar. E antes de eu te explicar o que é esse algo, essa coisa que eu vou ensinar para você, que você faz todo dia e que vai te dar muito autoconhecimento, é interessante você entender o porquê que é importante nós termos autoconhecimento e nos conhecermos bem para a gente desenvolver profissionalmente nossas atividades. Quanto mais você se conhece, mais autoconhecimento você tem, mais você consegue gerir tudo aquilo que tem dentro de você para você aplicar no seu cotidiano, no seu dia a dia. E quando a gente fala de autoconhecimento, eu não estou necessariamente falando daquelas pessoas que têm altos e baixos, que variam muito de humor e precisam de autocontrole, precisam, nossa, aquele cara é bipolar, aquela menina é bipolar, cada hora tá de um jeito. Não é só para essas pessoas que o autoconhecimento vai ajudar. O autoconhecimento ajuda todo mundo, ajuda qualquer um. E por que ajuda qualquer um? Porque muitas vezes nós não percebemos o que está acontecendo dentro da gente ou por que nós agimos daquela maneira. E quanto melhor você compreender e decodificar o que está acontecendo, melhor você vai conseguir alterar o seu comportamento, o que você está fazendo, para ter um resultado diferente. Mas vamos lá. O que é, Rodrigo, que você comentou que a gente faz todo dia, acontece todo dia com a gente e vai ajudar eu ter autoconhecimento? Você já ouviu falar, muito provavelmente, sobre os papéis que você tem na sua vida. O seu papel de filho é fazer o que eu estou mandando. Muitas crianças, a gente quando era criança, muito provavelmente ouviu algo desse tipo. O seu papel de filho, ou seu papel de aluno na escola. O seu papel de aluno é estudar e passar e tirar notas altas. O seu papel como marido. Algumas vezes, quando criança, você também ouvia isso, ou hoje você ouve isso. O seu papel de marido você não está cumprindo. O seu papel de esposa é fazer ABC. O seu papel no trabalho. Então, provavelmente você sabe o que são esses papéis que você executa na sua vida. E além desses papéis, o que a gente chama na PNL? Qual que é a nomenclatura que nós utilizamos para esses papéis? São as nossas partes. O que normalmente acontece com a gente? Não está errado essa nomenclatura que a gente ouvia, ou que você ouve, ou que você já ouviu. Essa nomenclatura de papéis ela não está necessariamente errada, esse conceito. O que acontece é que dentro de nós temos como se fossem milhares, milhões ou zilhões de partes. Em cada momento, eu estou utilizando uma parte minha. Então, nos exemplos que eu dei dos papéis, para fazer essa analogia, tem uma parte dentro de mim que é o Rodrigo profissional. Tem uma parte dentro de mim que é o Rodrigo pai. Tem uma parte dentro de mim que é o Rodrigo marido. E assim sucessivamente. E essas divisões, elas são infinitas. Os papéis que você executa, eles são infinitos. O que normalmente a gente faz, a gente reduz para aqueles mais comuns. Marido, pai, filho, profissional, enfim. Porém, para a PNL é importante que você entenda que quanto mais você subdividir, mais você vai se autoconhecer e perceber o que está acontecendo naquele momento. E eu vou explicar o porquê. Porque da mesma maneira que você tem vários eus dentro de você, esses eus, em alguns momentos, eles podem, não vou entrar em conflito. Por exemplo, quando isso acontece?
Isso acontece muito quando você, o exemplo clássico, eu tenho certeza que você já se pegou falando sozinho. Quando você começa a conversar com você mesmo. Gente, de louco todo mundo tem um pouco. E é natural, isso é muito comum a gente conversar com nós mesmos. Tem gente que não conversa, tem gente que fala, não, eu não converso comigo mesmo. Porém, todo mundo tem uma vozinha dentro da cabeça. E o que, como eu disse, quanto mais você conhecer todos os seus eus, todas as suas subdivisões, mais fácil vai ser para você ter autoconhecimento e se autogerenciar. Por exemplo, quem já nunca se pegou durante uma reunião, tá lá conversando, olhando, de repente, pum, uma pontada na cabeça e fala, meu Deus, eu esqueci de pagar aquela conta. E o que acontece? Você está tentando prestar atenção na reunião, ou na conversa, ou na apresentação, ou enfim, e aquela vozinha tá, a conta, a conta, a conta. E aquilo vai ficar o tempo inteiro, até a hora que você vai lá e paga a conta. Só que, a partir do momento que aquela sua partezinha começou a conversar com você, porque sim, é como se fosse uma parte dizendo, quando eu falo, oh, lembra de mim? Lembra que você falou que ia pagar a conta? Ela voltou naquele momento, só que ela está entrando em conflito com aquele seu outro eu, que está prestando atenção na reunião. E aí ela fica incomodando, fica incomodando, fica incomodando, fica incomodando, e isso gera o quê? Gera desatenção, gera um pequeno desequilíbrio. Mas você pode falar, Rodrigo, isso é normal, todo mundo faz. Sim, todo mundo faz. Mas a chave é como você trata essa voz que está dentro da sua cabeça. Como você trata esse pedaço seu que está dentro de você. E isso vai fazer a diferença para você ter o que a gente chama, ou que muita gente chama, de autocontrole. Eu vou ser bem sincero. Autocontrole é uma palavra não muito suave. Ou melhor, é uma palavra agressiva. Significa que você tem que pegar tudo que está dentro de você e controlar. E esse não é a filosofia. Não é a filosofia, não é o conceito de PNL. O conceito da programação neurolinguística é você entender como você funciona, entender que cada partezinha dentro de você é importante para você, porque ela tem um papel significativo na sua vida. Então, aquela vozinha que te lembrou daquela conta para pagar, quanto mais você ignorar ela, quanto mais você empurrar ela de lado, mais ela vai voltar com força. Até a hora que você vai lá e paga. E como que você faz para tratar esses momentos onde as suas partes estão em conflito, nesse caso específico? É você utilizar uma pequena ferramenta simples, que é o que a gente chama de acolhimento. Toda vez que alguma parte sua surgir num momento onde você não necessariamente quer utilizá-la, vamos colocar assim, ou não é ainda o momento apropriado, porque no meio da reunião você não vai parar para pagar a conta. Você não vai abrir o computador ou o celular e falar, vou pagar a conta aqui, peraí gente, porque eu lembrei aqui. Dificilmente você vai fazer isso. Ou melhor, eu acho que nunca você vai fazer isso se você preza a sua imagem como profissional. Ou melhor, se você ainda quer ter emprego, você não vai fazer isso. Falou, ô chefe, para de falar aí que eu vou pagar uma conta aqui porque eu lembrei. E eu tô toda hora lembrando disso. Não. Então, como que você faz? Você acolhe essa sua parte, você acolhe esse seu eu que te lembrou da conta. Você simplesmente fala assim, verdade, a conta. Vou fazer o seguinte, eu vou prestar atenção na reunião, que é o que eu estou fazendo aqui agora, e depois eu pago, ok? Só que você não vai falar isso em voz alta, você vai falar para você mesmo. Você vai começar a conciliar as suas partes dentro de você. Tudo aquilo que está dentro de você, você vai começar a conciliar. Para quê? Para que ela não volte. Pensa assim, da mesma maneira que você tem o papel de marido, você tem o papel de profissional, você tem o papel de pai, de filho, você gosta que o seu papel de marido seja ignorado? Você seria agradável se o seu papel como filho fosse ignorado? Então, se um agente externo ignora uma parte ou uma parte sua ou um papel seu, ou por que seria diferente quando você ignora uma parte sua, ignora um papel seu? Na verdade, é muito pior quando você mesmo ignora algo que está sendo trazido à tona naquele momento. Quanto mais você ignora, pior é para você.
pior pode ficar a situação. Outro exemplo que também faz muito mal pra gente são as pessoas que se xingam. Ai, como eu sou burro. Gente, isso é uma agressão a você mesmo. Isso é uma agressão a um papel que você está executando naquele momento. Você gosta que alguém de fora te xingue? Então por que você se xinga? O ponto principal aqui é você entender que você não é só você. Dentro de você tem vários eus. Tem o eu profissional, o eu marido, o eu filho, o eu pai, o eu irmão, o eu que tem um hobby, um eu que joga bola, um eu que gosta de sair com as amigas, um eu que gosta de ir para o salão de beleza, no caso as meninas, eu gosto de ir, eu preciso daquilo. Quando você fala assim, nossa, eu preciso muito, é uma parte sua que precisa daquilo. E se você não atender aquilo, chega uma hora que aquilo pode dar problema. Compreenda que você tem vários eus dentro de você. E agora nós vamos entrar justamente no que vai fazer diferença na sua vida profissional. Nós vamos falar basicamente do seu eu profissional, ou seja, o eu que você usa, sei lá, existem contas aproximadas de 88, 90 mil horas na sua vida são dedicadas a uma atividade profissional, um trabalho. Então é um papel, é um eu que você exerce muito, muito mesmo. Acho que 88 mil horas é um número até razoável, se você considerar só apenas 8 horas durante 40, 45 anos. Dá mais ou menos essa conta, eu não lembro de cabeça agora, mas é hora pra caramba. Isso para quem trabalha 8 horas, pra gente que normalmente trabalha 10 horas, 12, imagina quanto tempo está em execução, ou melhor, está à tona o eu profissional, o seu eu profissional. E aí vem uma parte interessante. Como que você fazia, ou como você sabe que as habilidades que você está trazendo à tona no momento do eu profissional são as adequadas para aquele momento? Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente não tem uma visão muito clara dessas nossas partes, eu posso misturar, eu posso trazer alguma parte no momento que não é apropriado, que não é adequado, ou pior ainda, eu posso trazer parte minha que ela vai inverter papéis. Por exemplo, nenhum sistema aceita inversão de papéis. Quando a gente era adolescente, a gente sempre escutava: enquanto você estiver dentro da minha casa, você vai seguir as minhas regras. Dificilmente um adolescente não ouviu algo desse tipo. Ou você vai fazer enquanto eu mando, enquanto eu pago as contas, enfim. Tenta, quando você era jovem, muito provavelmente você tentou, ou adolescente, inverter o papel. Você começar a colocar o seu papel de pai ou mãe para com os seus pais. Com certeza dava problema quando você tentava ter um papel que ainda não era seu. Essa visão de você enxergar a sua parte no momento adequado, ela faz muito bem para a sua vida profissional, para você entender, poxa, o meu papel aqui, o meu eu que está aqui é o eu profissional. E como está enquadrado nesse sistema o meu eu? Eu não posso ser chefe do meu chefe. Eu não posso ser subordinado do meu subordinado. Então, além de você entender o papel que está sendo adequado e quais os comportamentos e habilidades que aquele eu apresenta naquele momento, é aonde eu me encaixo dentro daquele sistema. Essa inversão é muito comum nos dias de hoje. A gente enxerga muito algumas pessoas querendo questionar superiores. Rodrigo, significa que a gente tem que seguir cegamente o que alguém passa? Não. Mas é entender o seu lugar e como funciona uma estrutura. É assim que funciona e sempre vai ser assim. A democracia dentro das empresas ela está muito evidente, ela está muito implementada, está muito desenvolvida, mas ainda existe e sempre existirá uma hierarquia. E é fundamental que você entenda qual o seu eu profissional inserido naquela hierarquia, inserido naquela estrutura, e você coloque seus comportamentos e habilidades adequados lá dentro. Por exemplo,
Essa mistura de eus, ou de partes, ou de papéis, ela acontece às vezes de casa para o trabalho, do trabalho de casa. Tem gente que chega em casa e não tira, vamos falar assim, o bonezinho do profissional. E a pessoa chega em casa e começa a tratar em casa como se fosse uma empresa. Começa a tratar a casa como se fosse ou chefe ou subordinado as pessoas que estão ali. Esposa, filhos, ou mãe, ou pai. É claramente uma visão de mistura de eus e de papéis. Ou o inverso. A pessoa sai de casa, vai para o trabalho e chega lá, ela, opa, eu acabo misturando, eu acabo sendo muito o que eu sou dentro de casa. Aqui vale um parênteses. A sua essência ela não vai mudar. Eu não estou falando que você vai ser alguém completamente diferente no trabalho e alguém completamente diferente dentro de casa. Não. O que eu quero dizer é você adequar quais são seus comportamentos. Eu não vou nem falar de habilidades e capacidades aqui, eu vou falar de comportamento. Como eu me comporto na empresa e como eu me comporto dentro de casa. Ou como eu me comporto com os meus amigos. E assim, você não vai perder esses comportamentos, é sim adequá-los. E quanto mais você conhece cada uma das suas partes, ou qual que é o comportamento de cada uma das suas partes, das suas subdivisões, mais você consegue alocar nos momentos adequados, nos momentos corretos, para você colher os melhores frutos. Entende? Passando por isso, a gente sabe que o nosso eu profissional, tem gente que coloca como um produto. Por que produto? Porque o nosso eu profissional é o que nos remunera, concorda? Você, profissional, é o que remunera você. Então algumas pessoas costumam dizer, é um produto à venda. E atrelado a esse produto à venda, que é o seu eu profissional, estão, sim, suas habilidades, suas competências, seus conhecimentos e os seus comportamentos. E quanto mais você refina esse eu, mais você entende quais são esse conjunto pertencente a esse eu profissional, melhor você consegue entregar para a empresa. E por que você precisa entregar para a empresa? Todo relacionamento ele é composto de uma troca. Tá aí mais uma importância de você conhecer os seus eus, suas partes e o momento de aplicá-la. Quando você está no seu papel, ou no seu eu como marido, você está no relacionamento com a sua esposa. E você, quando você está no seu papel como esposa, você está no seu relacionamento com o seu marido. Simples assim. Todo relacionamento é baseado numa troca. Não estou falando uma troca, uma troca afetiva, uma troca de, enfim. E esse relacionamento, ele só existe enquanto existe um equilíbrio entre o dar e o receber. Se eu sinto que eu estou dando mais do que eu estou recebendo nesse relacionamento, eu desequilibro uma balança e o meu eu daquele relacionamento pode querer se afastar. Então, o seu eu amigo, você tem um amigo de longa data. Se você percebe que o seu eu amigo que se relaciona com outra pessoa não tem em troca o que você esperava ter ou o que você sempre teve, companheirismo, tempo, fazer você se sentir bem, aquele eu, aquela sua parte, ela vai deixar de desejar aquele amigo e só que esse relacionamento vai acabar. Então, além do relacionamento você com outra pessoa, existem das suas partes com esta pessoa ou com as outras pessoas, com as partes das outras pessoas. Na empresa é muito mais fácil você ver esse relacionamento. Por quê? O seu eu profissional se relaciona com a empresa, você dá para a empresa o quê? Suas habilidades, seus comportamentos, seus conhecimentos e tudo aquilo que você consegue entregar. E a empresa, o que ela faz? A empresa que ela avalia, ela pondera quanto vale este conjunto que você está oferecendo. E ela te remunera por isso. Ou seja, o seu eu profissional é o produto à venda para a empresa, onde você oferece um conjunto. E esse conjunto é o quê? Habilidades, capacidades, comportamentos e o seu conhecimento. Da mesma maneira que
no seu amigo, ou com sua esposa, ou com seu marido, você percebe que você não está tendo retorno, com a empresa é igual. A diferença é que muitas vezes a gente, e porque agora da parte, o eu profissional, você não misturar com outros, com outras partes seus, com seus outros eus, no momento de você entender aquilo que você está entregando no seu relacionamento com a empresa. Porque se eu estou buscando algo que não é cabível naquele relacionamento, eu nunca vou receber. Eu nunca vou receber. Eu vou tornar isso mais claro. O meu eu profissional se relaciona com a empresa. Algumas pessoas tendem a buscar um benefício, vamos chamar assim, ou na troca, que não está cabível ali. Como, por exemplo, tem gente que vai para a empresa e não entendeu ainda que é o eu profissional que está ali. E às vezes o cara vai buscar, ou a pessoa vai buscar, um ombro amigo, que a empresa trazer para as palavras que todo mundo conhece. Que a empresa seja pai ou mãe dela. E aí você está o quê? Você está no papel de filho ali. E não cabe naquele relacionamento você ser tratado como filho. Você ser tratado como filha. Você tem que se portar no seu eu profissional para você ser tratado na relação de contratação, na relação empresa-profissional. Simples assim. E a gente não percebe quando a gente faz isso. Como eu disse, lá no vídeo eu comecei falando que a gente faz isso o tempo inteiro. A diferença é que você não conseguia rotular, você não conseguia identificar cada uma das suas partes. Então você acabava confundindo. E agora você sabe que no momento que você estiver dentro da empresa, é o seu eu profissional que prevalece. E o seu eu profissional, ele usa as capacidades, as habilidades e principalmente os comportamentos do seu eu profissional. Por quê? A necessidade de ser cuidado, por exemplo, é um comportamento atrelado a filho, marido, esposa e não o eu profissional. Mas significa que não é para ser uma relação fria. É óbvio que a empresa cuida do profissional. É óbvio que o profissional quer ser cuidado pela empresa. Mas no papel de profissional, no seu papel de eu profissional. E, gente, pode parecer absurdo, mas existe sim uma confusão. A gente acaba não entendendo que papel que eu estou em qual momento. E aí, quanto mais você percebe o seu papel, como eu disse, mais você devolve os comportamentos que você precisa para aquele momento. E como é que eu sei de tudo isso? Como é que você sabe que essas coisas acontecem, Rodrigo? Vou me dizer que você nunca ouviu aquelas frases assim: nessa empresa aqui eu não sou valorizado. Nessa empresa aqui não adianta nada você fazer tudo certo, você entregar tudo bem feito. Opa, peraí. Será que eu realmente estou... Primeiro de tudo, será que eu realmente não sou valorizado? Ou melhor, pelo que eu não estou sendo valorizado? O que é mais comum é a mensuração de valor do pacote que você entrega para a empresa. É subjetivo? É. Mas o seu eu profissional, ele entrega um pacote, quem avalia é a empresa. Você pode discordar, você pode negociar, mas quem avalia e define o preço do seu pacote, do seu eu profissional, é a empresa. Ponto, acabou. Porém, algumas pessoas quando colocam, eu não sou valorizado, ela embute no meio do pacote que ela está entregando, ou melhor, do pacote que ela espera de valorização da empresa, algo que não está na relação. Como eu disse, quer ser tratado como filho, ou sabe? Pô, mas espera aí, o que eu estou entregando, o que especificamente do que eu estou entregando para a empresa não está sendo valorizado? Porque eu sou um bom profissional. Tá bom, como especificamente você é um bom profissional? Ou então, nessa empresa não adianta nada você fazer tudo bem feito e fazer tudo com qualidade porque ninguém vê. Opa, mas espera aí, o que você está fazendo? Será que você está ali executando uma parte sua de mãe, cuidando as coisas de um jeito que, nossa, eu cuido com o coração das coisas aqui e ninguém valoriza isso? Eu já ouvi muito essa frase. Eu faço as coisas aqui, até o tom. Você vai perceber que quando você estiver conversando com alguém e ouvir essas frases, perceba o tom e tente buscar
qual eu ou qual parte daquela pessoa ela está falando. É certeiro isso? Não. Mas você vai perceber que não é um tom de um eu profissional. Eu cuido tanto dessa empresa. Parece que a pessoa está falando de um filho. E aí fala, poxa, mas mas você faz o seu trabalho, você entrega. Mas não é porque você cuida como se fosse de um filho que isso tem que ter um valor a mais. Concorda? O que eu estou chamando a atenção não é, não, mas você precisa ser frio. Não. Mas perceba se você está... Qual a sua parte que está atuando naquele momento dentro da empresa? Ou na hora que você está trabalhando, ou que você está na sua profissão? Qual é a parte que está atuando? Será que esse comportamento que eu estou realizando aqui, será que ele está dentro desse relacionamento eu profissional empresa? Será que ele é cabível? Será que eu não estou esperando demais desse relacionamento? E aí, quando você se perguntar, veja, eu não estou dizendo que não é honesto você não se sentir valorizado. Você pode sim não estar sendo valorizado. O que você precisa entender, ou melhor, o que vai te fazer a diferença você como profissional é, poxa, não estou sendo valorizado. Das duas uma, ou eu renegocio, ou eu me pergunto, o que eu devo fazer para que eu seja mais valorizado? Ou melhor, o que do meu pacote, do meu eu profissional, preciso melhorar ou mudar para eu ser mais valorizado? Se você tentou alinhar a remuneração que a empresa está pagando pelo seu pacote, você não conseguiu, a empresa falou, infelizmente, é isso que... Eu estou colocando em termos práticos, mas você não vai ouvir, é isso que você vale. Não, mas olha, não dá para aumentar seu salário, ou esse ano não vai ter bônus por causa do resultado. Foi legal. O que eu preciso fazer, o que eu preciso entregar para ser mais valorizado? E essa é a pergunta, o que eu preciso fazer? Essa pergunta vai fazer diferença para o seu eu profissional entregar mais e ser mais valorizado. E como eu disse, da mesma maneira que num relacionamento com um amigo, com o seu marido, se você não está recebendo o que você acha, se a balança está desequilibrada, você tem duas opções. Ou você aceita, ou você acaba o relacionamento. É muito mais simples do que a gente imagina. Rodrigo, mas poxa, não dá para falar isso. A gente depende do salário, é óbvio, depende do meu trabalho, enfim, ok. Mas perceba que quanto mais você se achar injustiçado, quanto mais você achar que se você está entregando muito mais do que a empresa está valorizando o seu pacote, ou por quanto a empresa avaliou o seu pacote, menos você vai entregar e menos você vai ser reconhecido. Porque você vai entrar num círculo vicioso. O seu eu profissional vai começar, mas eu não sou valorizado, e isso vai atingir os seus outros eus. Porque é notório, isso sempre acaba atingindo outros eus. O seu eu dentro de casa, o seu marido, o seu eu pai, o seu eu filho, o seu eu namorado, namorada. E essa simples consciência de você perceber qual parte sua está atuando naquele momento, você vai desvincular, você vai ter como eu disse, é o autoconhecimento que vai fazer a diferença na sua carreira profissional. Tudo isso que eu falei está relacionado também com a comunicação interna. Como você comunica com você mesmo? Como você se comunica com as suas partes? Como você se comunica com os seus papéis que você exerce na sua vida? Eles estão adequados? Essa comunicação com seus papéis está adequada? A comunicação quando você precisa alterar entre partes ou papéis em determinados momentos está adequado? Você está conseguindo setar os seus papéis para cada momento? Ou seja, quando eu estou sendo marido, eu estou sendo marido. Quando eu estou sendo pai, eu estou sendo pai. Quando eu estou sendo esposa, eu estou sendo esposa. Quando eu estou sendo filho, eu estou sendo filho. Quando eu estou sendo amigo, eu estou sendo amigo. E principalmente, quando eu estou sendo profissional, é o meu eu profissional que tem que estar ali. As misturas de papéis não vai ser saudável nem para a sua vida pessoal, muito menos para a sua vida profissional. E agora, o que você pode fazer? Comece a identificar como você separa cada um das suas partes. Perceba em que momentos cada uma está atuando. Perceba as vozes das suas partes dentro da sua cabeça. Perceba como você as trata ou como você responde para elas. E principalmente, perceba dentro da sua empresa, se você não está crescendo, se você está estagnado,
se não existe uma interferência das suas partes no seu eu profissional. Se você não está alterando o seu eu profissional, como, sei lá, um eu filho, um eu pai, no momento que você precisa ser simplesmente a sua parte profissional, o seu eu profissional. Beleza, gente? Como sempre, lembre de curtir esse vídeo, compartilhe com quem você acredita que precisa, que gostaria de crescer profissionalmente com simples ferramentas e técnicas de comunicação e PNL. Lembra, diariamente você vai ver vídeos e conteúdos no meu Instagram, no meu Facebook, e lembra de assinar esse canal, clicar no sininho aqui embaixo para você ser notificado toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal no YouTube. Beleza, gente? Muito obrigado. Comenta aqui também como você vai aplicar e o que você acha e se você tem interferência das suas partes no seu dia a dia. Valeu, gente. Abraço. Até mais.